Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao ILLcast, o podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Eu sou o Vanderlei Borges, hoje serei o host da mesa, o host desse episódio. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito pedido para muitas pessoas. Como que é a operação, como é que são as atividades dentro do Instituto Liderança e Liberdade. E para explicar e para contextualizar essa experiência dentro do Instituto, tenho aqui dois colegas do Instituto. Vou deixar a apresentação por eles mesmo. Então, boa tarde, boa noite, não sei que horário vão estar assistindo isso, mas eu sou Pedro Haas, eu entrei agora na última série, né, do Instituto, então comecei no final do ano passado e, enfim, eu estou gostando bastante, até agora eu sou o coordenador do podcast, né, fui promovido aqui dentro, então eu estou gostando bastante de participar e todos os eventos, todas as networking, as pessoas que eu conheci desde então. Aumentou o salário? Não, ainda não. Então não tem que necessariamente. perguntar para o presidente. Olá, meu nome é Giovanni, eu entrei no ILL no final de 2022, na turma fundadora, sou engenheiro civil e atualmente dentro do ILL eu estou como diretor de formação. Então é uma honra estar aqui com os meus colegas de instituto. Vai ser um bate-papo bem gostoso, porque é o nosso dia a dia, a gente acaba falando com muito carinho sobre as atividades, mas a gente acaba contextualizando e vivendo isso internamente e a gente acaba não conseguindo, talvez, deixar isso claro para quem é de fora do Instituto, né? Então, talvez esse episódio seja um momento oportuno para que a gente possa deixar para a comunidade como um todo como que é as operações, como que são as atividades dentro do Instituto, né? Giovanni, como é que são o processo de formação, como é que é o ciclo de formação, como é que, de maneira geral, essas várias atividades dentro do Instituto? Porque nós não somos uma escola, nenhum curso de pós-graduação, nenhum cursinho, né? Exatamente. Eu diria que até um pouco mais completo, porque a nossa formação abrange várias estruturas e vários projetos e várias atividades que acabam levando ao nosso desenvolvimento. E acho que para começar a responder a tua pergunta, é importante a gente falar que tem 3 pilares principais no ILL, que é desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e liberalismo. Então a gente usa essas ferramentas, esses pilares, com o intuito de formar líderes melhores, formar cidadãos melhores. E para que isso seja possível, a gente tem algumas atividades dentro do ILL. Então, uma das principais é quando a gente traz palestrantes para vir aqui, toda segunda-feira à noite a gente tem um encontro, então a gente já trouxe várias pessoas, né, gabaritadas, né, seja de Joinville, seja a nível nacional, como, né, por exemplo, o próprio prefeito Adriano, Marcelo Hack, o Décio da Silva, que virá no dia que a gente grava esse podcast, o Vinícius Roveda, o Omar Gane, enfim, várias pessoas bem interessantes que foram espetaculares, né, na transmissão de conhecimento, e eles vêm falar justamente sobre algum tema relacionado a esses nossos pilares. E é um evento onde ele compartilha uma palestra, né, por 40, 50 minutos, e depois a gente tem a oportunidade de fazer várias perguntas para eles e sanar as dúvidas dos associados sobre os desafios, sobre os erros, acertos, enfim, então é um aprendizado muito bacana. Essa é uma das formas, né, depois a gente pode abordar elas em mais profundidade. Mas a gente tem também júri simulado, tem apresentação de livro, tem resenha, tem visitas técnicas, tem os projetos como esse do podcast, projeto do livro, enfim, dentre outras que a gente vai por acaso, é um mais. Clube do livro ou um clube da palestra? Não, de modo algum. A gente usa estudos de livro para complementar a nossa formação, mas o intuito não é ser um clube do livro e tratar só dessa temática. Legal, porque muita gente acaba pensando que é um clube do livro, né, só porque tem leituras de livros e reflexões sobre livros, mas isso não é um clube do livro, na verdade a gente usa a parte do livro como um complemento do processo de formação, né? E também não é um clubinho da palestra, né? Também não. O pessoal pensa que o clube da palestra só vinha, a palestra é uma parte pontual de todo o contexto, né? Isso, e né, o associado que vem só de maneira passiva e só assiste uma palestra, por exemplo, ele não vai estar aproveitando todas as oportunidades que o ILL tem a oferecer. Então, quanto mais envolvimento, mais engajamento, melhor para o próprio desenvolvimento da pessoa. Eu até acredito que essa parte só da palestra, eu acredito que seja em torno de 5% do processo de aprendizado. É muito pouco, né, para usufruir, né? E Pedro, como é que é a tua experiência? Conta um pouco para nós. Como é que foi a tua experiência como associado dentro dessas atividades que o Giovanni
relatou? Eu tô achando bem enriquecedor, eu até digo que é engraçado que eu gosto de falar de alguns temas que são meio peculiares pro povo em geral, para as pessoas, e ficam, pô, o Pedro só fala de umas coisas que meio bizarras, não tem interesse. E aí, depois que eu entrei no ILL, eu vi que tem realmente pessoas que têm interesse e elas estão no ILL. Então acaba que a gente tem várias discussões. E eu acredito que o que eu mais acho interessante do ILL é, às vezes, depois das palestras, que os associados ficam ali, a gente conversa, troca ideias, às vezes fala sobre algum acontecimento do mundo e a gente tem discussões muito aprofundadas, às vezes ficamos até bem tarde lá, começa todo mundo, putz, eu tenho que ir, e ninguém vai, porque o papo está muito bom. Então, com certeza, as palestras são interessantes até para a gente ter ideias e depois das palestras a gente conseguir aprofundar nessas ideias e discutir tanto com o palestrante durante as perguntas quanto depois, em outros dias, lembrar de coisas que a gente viu em alguma palestra e fazer alguma conexão com coisas da vida, né? Coisas do dia a dia. E a questão dos livros eu acho bem interessante, não é um clube do livro, mas acaba que a gente tem ali uma lista de livros muito, muito repleta de coisas muitos livros mesmo, assim, acho que são 150 livros. Atualmente 131 catalogados, tem mais 19 para E entrando e crescendo, né? Crescendo. E aí às vezes vários deles, claro, eu já tinha lido ou já conhecia, mas alguns não. E acaba dando ideias de leitura e aprendizado, né? Pra gente ter já uma coletânea, né? Que toda a diretoria de formação ao longo dos anos foi implementando. Então, eu gosto bastante. Legal. E quem que é o responsável pelo desenvolvimento do associado? Quem que é o chefe do desenvolvimento do associado? São os próprios associados, né? A gente, acho que entra um pouco no que eu falei agora dessas discussões. Então, entra do próprio engajamento. Algumas pessoas talvez engajam menos, vão acabar tirando menos proveito do Instituto. Eu acho que dessa última leva, eu entrei há pouco tempo e eu já sinto que eu conheço bastante as pessoas lá, que eu acabo ficando mais tarde, conversa. Às vezes a gente tem encontros no bar, que a gente vai fazer algum tipo de apresentação, coisas diferentes, né, que até a gente vai comentar aqui mais à frente, que também fazem parte do processo de formação. E aí depois disso, essas discussões com os próprios associados, eu acho que realmente seja o que agrega mais valor, né? Então, os próprios associados engajando com os outros associados para conseguir trazer aprendizado entre a gente, né? Então a gente dá para os associados coisas que a gente estuda, que a gente tem mais aprendizado que eles, e eles obviamente têm outras que têm muito mais do que a gente, né? Então, acho que... Legal, é literalmente um desenvolvimento de aprendizado descentralizados, né? Ô Giovanni, como é que vamos iniciar as atividades? Como que funciona a mediação? Como que é a atividade do associado nessa etapa de mediação do palestrante? Qual é a responsabilidade dele? Como é que funciona? Certo. Toda semana que a gente recebe um palestrante, que são geralmente 2 a 3 vezes por mês, a gente coloca à disposição para os associados se voluntariarem para serem mediador. Então, se a gente está trazendo algum daqueles nomes que eu falei, a pessoa tem a oportunidade de estudar um pouco mais sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa e no dia do evento fazer a mediação, que nada mais é do que conduzir a parte inicial da palestra e ao final mediar todas as perguntas. Então, se o Vanderlei tem uma pergunta para o perfeito Adriano, aí ele vai direcionando, o Vanderlei faz a primeira pergunta, o Pedro faz a segunda pergunta e assim sucessivamente. Então é um momento fantástico, porque você tem o contato com aquela pessoa, você estuda aquela pessoa, é muito enriquecedor. E a gente estimula que a pessoa faça depois um resumo de tudo que aprendeu naquela noite, para que a gente também tenha essa informação guardada e possa usar ela de outras maneiras no futuro, esse conhecimento todo que a gente recebe. Legal. E Pedro, você chegou a já fazer uma mediação, né? Ainda não. Vai ser agora esse mês, inclusive. Legal. Mas você já tem a lista, já né? sabe. Legal. Mas como é que está sendo essa preparação para fazer a mediação do ponto de vista como associado? Como é que é essa experiência
com uma ótica do associado? Eu acho que agrega principalmente na parte de organização, né? De, enfim, entrar em contato, saber que hora que vai chegar, receber aqui quem for fazer essa palestra. E acho que na hora ali, dependendo da pessoa, eu não tenho muito problema com isso, mas acho que dependendo do associado, às vezes as pessoas são meio tímidas. E aí na hora ali tem que dar um jeito de conseguir apresentar. Claro, não são milhões de associados ali na frente, mas eu acho que também agrega também nessa parte de poder se expressar melhor e conseguir lidar melhor com falar em público, falar com as outras pessoas. Bacana. Sem dúvida, acaba colocando a pessoa em evidência, ela tem que fazer a apresentação, né, de quem é o palestrante, depois tem que mediar as perguntas, né, dar oportunidade para cada um fazer o seu questionamento. Então tem um jogo de cintura ali na frente de todos que leva um desenvolvimento também. Às vezes a gente acaba não percebendo, mas por trás de cada atividade do Instituto tem um porquê e um objetivo estratégico que contempla todo esse desenvolvimento, né? A parte de própria mediação, o objetivo é desenvolver o associado na gestão do tempo, que ele está ali controlando o tempo do mediador, receber uma pessoa, fazer um trabalho de receber uma pessoa de alto gabarito, às vezes em alguns casos até receber no aeroporto, levar no hotel. Então tem toda uma tratativa de relacionamento, né? Se relacionar com as pessoas, com líderes de diferentes categorias, né? Se expor, né? Se expor ao público, se expor ao palco, falar diante ao público, falar diante das câmeras, que tem uma entrevista. Enfim, são várias atividadezinhas que são somadas, acabam somando contemplando, né? Esse desenvolvimento, né? E sobre conta um pouco para nós como é que funciona o ILLcast. É outra atividade, que é o que nós estamos hoje aqui. Sim, essa também é uma oportunidade que eu acredito que desenvolve inúmeras frentes e habilidades, porque tem toda a parte de planejamento e organização prévia, que você precisa se preparar, dependendo se é um convidado externo, dependendo do assunto, você precisa planejar como vai ser as perguntas, qual que é o tempo para cada sessão, né, do ILLcast. E todo o aprendizado em volta disso, né, de poder falar diante de uma câmera, né, não ter vergonha de se expor e colocar as opiniões. Então, creio que é um momento bem enriquecedor para o associado também, e a gente acaba gerando conteúdo, né, que, de certa forma, a gente disponibiliza para o público também. Um pouco do que a gente aprende, né, dessas oportunidades com essas pessoas que vêm, a gente acaba retribuindo de alguma forma para a sociedade com a gravação do episódio. Essa é a ideia, né, do podcast, que a gente não fique com os conteúdos e desenvolvimento somente dentro do Instituto, e a gente consiga, através do ILLcast, colocar certos conteúdos à disposição para a comunidade, né? Pedro, como é que é essa experiência? Você é suspeito de dizer, né? Você é o coordenador do podcast, né? Mas como associado, como é que é a experiência de estar dentro de um podcast, mediando, sendo host ou co-host, ou como convidado, como no caso está o Giovanni, ou como backstage, que como no caso está a Eliane, que está por trás das câmeras lá. Como é que é essa experiência? Eu acho que enfim, eu gosto bastante de escutar podcasts e gosto de conversar, gosto de falar. Então, para mim, tem sido bem importante. Eu tenho gostado bastante de participar, mas é bem o que o Giovanni comentou. Parece simples às vezes, né? Só vem aqui, aí fala ali uma hora e pouco e tudo certo, mas na verdade todo um trabalho por trás. Até queria agradecer aqui o Alvair, que grava, nos ajuda a montar aqui todos os equipamentos, fazer as edições. Tem que falar que dia que vai ser, organizar, tem que um monte de gente conseguir vir ao mesmo tempo, aí às vezes chama, vamos chamar aquele lá, não, eu não posso esse dia, chama aquele outro, putz, eu também não posso, aí a gente chega, vamos mudar o dia. Então é um jogo de cintura aí de conseguir entrar em contato com todo mundo e organizar e, enfim, conseguir dar conta da logística, né? Principalmente quando vem algum convidado que às vezes tem umas agendas que são extremamente cheias, e a gente consegue uma data, consegue um horário, tipo, esse dia ele pode, então vamos dar um jeito. Agora
Agora é tentar resolver. O Vanderlei que fica louco aqui às vezes também. E isso faz parte do próprio desenvolvimento, né? Você sincronizar agendas de múltiplos agentes, múltiplos líderes, que é o que acontece na nossa vida empresarial. A gente tem que sincronizar a agenda com clientes, com fornecedores, com às vezes autoridades, tratar com vários níveis de horários, conteúdo, planejamento, enfim, tem todo um roteiro de atividade que força o associado a se organizar. A exposição, a horário, planejamento, enfim, então várias atividades, né? E o Giovanni, conta para nós como é que funciona a questão da apresentação do livro. Certo. Essa é uma das atividades que eu particularmente mais gosto e funciona da seguinte maneira. Todo ano a gente elenca alguns livros que a gente estuda. Então, os livros desse ano, por exemplo, de 2025, são O Caminho da Servidão, Gestão de Alta Performance e Arriscando a Própria Pele. Um de cada pilar, de liberalismo, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. A gente já teve outros livros, já teve 1984, já teve O Homem Mais Rico da Babilônia, já teve, enfim, A Marca da Vitória, vários livros, né, dessas temáticas, já teve A Lei, né, do Bastiat. Então, alguns associados, né, novamente se voluntariam para fazer a apresentação do livro. Eles precisam, antes, obviamente, ter lido o livro. A gente recomenda que todos os associados tenham o livro para que o debate seja ainda mais rico. Esses, em especial, se debruçam ainda mais na história do autor, quem é o autor, o que ele fez, né, em outras obras que ele pode ter feito também para complementar. E cada dupla, cada trio, se organiza na forma que acha melhor passar e transmitir o conhecimento daquele livro para os demais associados. Então, na mesma lógica da apresentação das palestras, eles fazem a discussão do livro ali em torno de 40 a 50 minutos, né, sobre o autor, sobre os principais insights e aprendizados que eles tiram de cada livro, e depois é aberto para perguntas. Então, os associados que leram o livro vão interagindo. Por que você teve essa interpretação, né, desses pensamentos do Hayek? Por que você acha isso? Qual que é a tua opinião sobre aquilo? Então, gera um debate, fantástico e muito complementar, porque às vezes se você só lê o livro sozinho, você interpreta de uma maneira. A hora que você expõe isso para o debate, novos pontos de vista, novos insights que às vezes você não tinha pego enquanto estava lendo, que ali acaba fortalecendo. E esse é um dos momentos que a gente acaba, depois do evento, ficando bastante conversando, porque 40 minutos ali para perguntas e respostas é muito pouco. Gera muita discussão. No último começou às 7, aí a gente foi até 7h50 ali com a apresentação do livro, mais 40 de perguntas. E eu fui embora, acho que era meia-noite. E tava todo mundo lá, a gente foi ficando. Aí uma hora eu ia embora, falei, não, eu tenho que ir, a esposa tá em casa e tal. Eles, não, fica aí. Aí a gente ficou, acho que umas 6 pessoas lá até quase meia-noite. Foi bem legal. E como é que é essa experiência? Porque, na realidade, o associado ele acaba assumindo, nesse momento, nessa atividade, a posição daquele empresário, daquele líder que normalmente vem fazer a palestra. Exatamente. No caso, ele vai fazer a palestra para os associados internamente, né? Para que a gente consiga errar aqui dentro. Essa é a ideia, né? A gente errar entre nós, entre os colegas, entre os amigos e poder se desenvolver. Como é que é essa experiência, Pedro? Apresentando um livro, com essa experiência lá na frente? Ainda não apresentei um livro, mas eu acho que é interessante pela questão de se preparar, né, e conseguir estar pronto ali para ouvir talvez críticas, alguém dizer, pô, mas eu li, discordo disso. Eu acho que isso aí não é bem assim, acho que na verdade é esse outro. E aí na hora o cara tem que lembrar do livro e tentar dar um jeito de se virar ali nos 30, né? Então eu acho que ajuda bastante, obviamente, na questão de conseguir apresentar para as outras pessoas, né? Criar essa casca, né, grossa para conseguir falar na frente dos outros, que é uma habilidade muito importante. E também de conseguir tomar essas críticas e, se tiver que mudar algum tipo de opinião, talvez tinha entendido algo errado e aí repensa e aí entrar nessa discussão e conseguir dar conta, né? É bacana. E acaba exercitando muito, novamente, o planejamento, né? Gestão do tempo, a abordagem, a apresentação ali na frente, entender e argumentar um tema que às vezes não está muito confortável, né? São várias atividades que acabam contribuindo no desenvolvimento do associado, né?
às vezes lê um livro que você tem que ler mais de uma vez. Aconteceu comigo. Teve livro lá que eu li 2, 3 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. E é em português. Aí eu tive que ler mais vezes porque acaba forçando, eleva a nossa régua, né, em termos de conteúdo e obviamente a gente vai ter que apresentar isso, então tem que ser uma forma bem interessante, né? E como é que funciona, Giovanni, em relação ao júri simulado, que para mim na minha opinião é o mais bacana. Isso, tanto a apresentação de livro quanto o júri simulado, quanto o Lidera Talks, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são esses eventos internos, né, que a gente faz entre os associados. O júri simulado, a gente pega um tema espinhoso, um tema polêmico, um tema de vários pontos de vista conflitantes, como, por exemplo, a gente já teve sobre Bolsa Família, sobre pena de morte, sobre independência do sul do Brasil, monarquia versus república, e a gente coloca para discussão. Então, são duas duplas. Então, por exemplo, vocês dois são a favor, vão ser eleitos para falar a favor da pena de morte. E eu e a Elaine vão ser eleitos para falar contra a pena de morte. Então, a gente precisa estudar muito sobre o assunto, sobre a temática e criar os pontos para defender o nosso ponto de vista. Mesmo que não seja a nossa opinião original, mas a gente está defendendo aquele argumento para tentar convencer os outros associados de que ela é a melhor alternativa, né? E porque muitas vezes nesses temas a gente não, né, enquanto cidadão, não parou exatamente para pensar a fundo sobre aquilo. E a hora que tu faz o júri simulado, você precisa estudar muito. Então, ao início da noite, né, do encontro, a gente faz uma votação. Quantas pessoas aqui, né, desse encontro são a favor da pena de morte? E quantas são contra? Digamos que tinha 10 a favor e 5 contra. Daí rola todo o debate, né, apresenta ali em 40, 50 minutos, depois vem as perguntas dos associados, que daí gera discussão entre um e o outro, tentando defender o seu ponto de vista e denegrindo os argumentos dos outros, falando que não faz sentido. E a ideia é que tu faça essa arguição de uma maneira, né, como se fosse um advogado ali, convencendo os outros de que aquele teu ponto de vista é o mais correto. E ao final a gente faz uma nova enquete para ver se antes era 10-5, se por exemplo virou, agora ficou 8-7, então quer dizer que mudou 2 votos, né? Então, esse cara que conseguiu ter mais mudanças de voto é quem efetivamente ganha, né? Vence o júri simulado, digamos assim, né? Consegue ser mais assertivo na argumentação e provar que aquele ponto de vista faz mais sentido. E isso, eu acho que enriquece todos, porque você vê o lado bom, digamos assim, dos 2 pontos de vista, né? Quando eu fiz foi sobre controle social de mídia. Então tinha que fazer a argumentação. Tu tem que estudar os 2 lados, o que o cara vai colocar de contraponto. E você fica muito mais intelectualmente desenvolvido naquela temática se depois precisar discutir. Por que eles estão votando, querem, né, censurar, querem fazer PL das fake news, querem fazer qualquer coisa assim. Então você consegue ter muito mais solidez no argumento depois que tu ouve, né, ou participa como ator principal de um júri simulado, porque você estudou muito mais, você foi levado ao debate, então acho que cria uma opinião bem mais sólida. Bacana. O Pedro acho que não participou também, porque não. É uma vez ao ano que a gente faz o júri simulado, acho que no máximo 2, e eu acho que não chegou nem a ver ainda, né? Acho que é em maio agora. Exato. A próxima vai ser. Então é bem uma experiência de desafio. Tem algumas pessoas que acabam sendo mais competitivas, né? Para mim é o mais interessante porque acaba exercitando você primeiro uma empatia, né? E um líder, se ele quer ser um líder de excelência, um líder melhor, ele tem que ter um senso de empatia perante ao seu meio onde ele está. Às vezes dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua sociedade, como empresa, você tem que ter uma empatia e entender qual é o pensamento e o que faz a pessoa pensar daquele jeito de um contraditório, né? Então você acaba se esforçando, tendo que estudar, entender o outro lado, se preparando e tendo os argumentos. E aí é comercial puro, né? Então é negociação na extremidade, porque você acaba tendo que argumentar e contra-argumentar, né? E novamente se expõe, você tem que estar lá na frente. É uma exposição acalorada, porque o pessoal acaba trazendo os argumentos e pesquisa
assuntos lá das histórias e lá de trás que acaba quebrando totalmente a sua narrativa e você tem que se dar um jeito de contornar. Então é bem interessante. Para mim é o mais desafiador, né? Embora a discussão seja acalorada, a ideia é que seja assim, né? Para que cada um defenda os seus argumentos com convicção. A gente encerrou o júri, são todos amigos e né, a gente até dá a opinião depois, eu defendi esse ponto de vista, né? Mas na verdade minha opinião pessoal é a outra, né? Então isso é bem legal e depois a gente debate numa boa também, após o evento, às vezes fica conversando bastante tempo sobre o assunto. Legal. E nós temos outras atividades, uma delas é o livro, né? Nós temos o livro, a gente está escrevendo um livro que provavelmente vai ficar pronto. Gostaríamos que estivesse pronto esse ano, mas não vamos conseguir. Mas vai ficar pronto para o ano que vem. Como é que é essa parte do livro que está dentro de um projeto teórico? Conta um pouco como é que é o exercício e como é que é essa operação, a interação dos associados do livro e qual é o objetivo do livro. Além dessas atividades ordinárias, a gente se desafia a fazer outros projetos, como esse do ILLcast, que a gente já falou, que é uma atividade extra, e essa do livro também é uma atividade adicional. Então a gente junta alguns associados que têm interesse nesse projeto e eles começam a desenvolver e fazer todo o planejamento para que aquilo se torne possível. O livro é um desses projetos, talvez o mais grandioso que a gente tem aqui no Instituto, né? Mais desafiador. E esse projeto em específico a gente pretende falar sobre os heróis de Joinville, né? Sobre os gigantes de Joinville, as pessoas que foram importantes na nossa história, que nos trouxeram até aqui. Então a ideia é fazer o estudo, né, de como era a Europa, né, na época da fundação de Joinville, como que era o ambiente aqui. A gente até foi no arquivo histórico, aprendeu com o Dionê e viu os documentos da época lá das primeiras embarcações que vieram, e selecionar algumas pessoas que foram importantes, estudar mais a fundo a biografia delas, a história delas, né, quais eram as empresas que elas representavam, quais eram os cargos que ela tinha na política, por exemplo, e vincular os nossos pilares, né, de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e liberalismo, e disponibilizar esse conteúdo, esse livro também para a comunidade, para a sociedade de modo geral, para se inspirar nessas pessoas que foram tão importantes, para que os leitores, né, do nosso livro possam também ser os próximos empreendedores, empresários, líderes aqui da nossa cidade, do nosso estado, enfim, do nosso país, que façam a diferença. E vejam que é possível, que a gente tem muitos exemplos fabulosos aqui na nossa cidade, aqui perto, né, do nosso quintal, e que a gente consiga auxiliar nesse desenvolvimento de pessoas e de líderes, que no fundo é o nosso propósito, nossa essência. Legal. Pedro, você acha que é importante nós olharmos para o nosso passado e honrar nossos antepassados no que se refere a essa questão empresarial? Qual é o seu ponto de vista? Acho que com certeza, né? Até porque, principalmente uma cidade como Joinville, claro, depois quando tiver o livro, mas se quiserem estudar por conta própria, eu não sou daqui de Joinville, né? Eu sou de Porto Alegre, e a gente teve algumas palestras, algumas discussões sobre a história de Joinville, e eu fiquei impressionado com o quão nova é a cidade e o quão rápido ela cresceu. E, enfim, eu gosto bastante da cidade, tanto que me mudei para cá, e eu acredito que em grande parte do que é a cidade hoje, né, o motivo que ela é, enfim, uma cidade de bastante empreendedorismo, é exatamente a forma que ela foi fundada, que foram pessoas que vieram para cá realmente para trabalhar, criaram suas empresas, cuidaram das suas famílias e desenvolveram a cidade muito mais rápido do que praticamente todas as outras cidades, né? Tem algumas, claro, que talvez sejam mais absurdas ainda, mas considerando que é uma cidade bem nova, né? Uns 160 anos mais ou menos, que ela realmente começou a ter mais gente. É impressionante o como que ela é hoje, e acho que em grande parte exatamente por causa dessas pessoas aí importantes do passado que empreenderam, que trouxeram investimentos e inovações, né, para a cidade. Bacana. Na verdade, os associados acabam aprendendo muito nesse projeto do livro, né? Que está dentro do bloco de projeto teórico, né? Mais para frente vai ter outros projetos teóricos, mas o livro, o objetivo é a gente conseguir primeiro honrar os nossos antepassados, né? Encontrar alguns momentos, entender qual foi o momento
que pivotou em alguma situação para que Joinville, a região, pudesse ser o que é. E não é nada de absurdo, às vezes a gente está de frente de uma situação semelhante, podendo fazer a nossa parte como indivíduo, como responsável e poder direcionar, às vezes, a uma tomada de decisão, um resultado duradouro. Então a ideia por trás é a gente inspirar as novas gerações para que eles queiram também tomar uma atitude, tomar a rédea nas suas mãos e poder fazer seu protagonismo, né, dessa mudança no agora. Então isso é bem bacana. O livro, a ideia é essa, né? E claro, tem os aprendizados de pesquisa, bibliográfica, conteúdo, gestão de tempo, tem todo um trabalho de edição por trás que é bem interessante, né? Então é bacana, tem todo esse desenvolvimento. E como é que funciona, Giovanni, visita técnica? Nós temos visitas técnicas? Como é que a gente... Explica um pouco melhor sobre isso. Sim, esse ano a gente colocou como meta, né, fazer pelo menos 10 visitas técnicas. E, né, são nos nossos encontros semanais de segunda-feira também. Antes do encontro, né, antes da palestra propriamente dita, a gente busca alguma empresa, alguma instituição que possa nos receber e mostrar como funciona. Então, a gente consegue pegar um leque muito grande de oportunidades e áreas diferentes. Então, a gente já foi, por exemplo, na Polícia Civil, a gente já foi no Armazém Cloud, a gente já foi no Ágora Tech Park, já foi na Arte Maior, já foi no Porto de Itapoá, enfim, já foi em várias... No arquivo histórico, enfim, várias áreas totalmente distintas e que é muito legal porque tu acaba aprendendo sobre coisas que não são do teu dia a dia, da tua profissão, que você talvez nunca fosse ter a noção de como é o trabalho do policial civil e entender quais são as dificuldades que eles têm, qual a importância do trabalho deles. Quando a gente foi lá no Armazém Cloud também, literalmente entrar na nuvem, entrar nesse processo de entender toda a tecnologia e toda a importância, né, dos dados. Então são coisas que talvez a gente nunca tivesse esse acesso quanto a gente tem enquanto associado do ILL. Então a gente faz essa visita técnica antes, ali, uma hora antes, né, do nosso evento regular, e estando lá no local, a gente já pega a pessoa que nos apresentou a instituição e geralmente ela mesma dá uma palestra sobre algum tema, né, correlato como os nossos eventos ordinários que acontecem aqui no Rooftop Eusébio. Mas daí lá no local a gente faz essa visita. Então eu acho super enriquecedor. Esse ano não faltei nenhuma, espero ter a oportunidade de seguir participando das visitas. Legal. Nós tínhamos, no início nós fizemos algumas nos anos anteriores e esse ano nós estipulamos uma meta de fazer uma por mês, né? Então vai ter várias ainda até o final do ano 2025. O que você acha, Pedro, sobre as visitas técnicas? Você acha que é importante esse aprendizado em campo, ver como é que funcionam as coisas no local, lá onde que os líderes e os empresários de sucesso já fazem acontecer no seu dia a dia? Com certeza. Eu até lembro quando fui na visita técnica lá do Ágora Tech Park e foi muito interessante porque, não sei, quem talvez não seja de Joinville, quem é de Joinville imagino que já conheça lá toda a área ali do Perini, né? Mas eu fiquei maravilhado quando eu fui lá e a primeira vez que eu fui, na verdade, foi no próprio evento do Instituto, que foi quando eu descobri o Instituto no fórum, em setembro, né, que também vai ter esse ano, inclusive, já tem que botar aí na agenda de todo mundo. Mas lá o Ágora, dentro ali do Perini, é impressionante a quantidade de empresas que estão ali, startups e empresários em geral. E quando a gente foi lá, eu fiquei maravilhado, assim, a gente foi entrando em todas as salas, aí falou com várias pessoas. E é exatamente entrar em lugares que a gente nunca iria, nunca teria acesso. E aí a gente pode fazer perguntas, né? É algo bem livre. Então, eu acho muito enriquecedor, muito mesmo, assim, até pela própria experiência, né, de poder fazer essas perguntas, eu acho excelente. Bacana. Novamente acaba exercitando, né? A gente ter uma experiência, como o Giovanni comentou, uma experiência que não está no nosso dia a dia, né? Você acaba vendo algumas benchmarks de situações que a gente acaba podendo trazer para os nossos negócios também, né? Isso acaba sendo bem engrandecedor.
Conta para nós um pouco, Giovanni, sobre do Lidera Talks. Certo. Esse é o terceiro evento interno, regular, que a gente faz, né? Além da apresentação de livro do júri. O Lidera acontece 2 vezes por ano, em média. E esse também é algo fenomenal, porque ele é inspirado nos TEDs, ou nos TEDx, e a ideia é que a gente selecione ali 4, 5, 6 associados que vão falar de algum tema que eles dominam a fundo, né? Seja a nível profissional, pessoal, algum tema de interesse, algo que eles gostem muito e que tenham conhecimento. Então eles têm um desafio também muito grande de concentrar todo esse apanhado de informações em 10 minutos para fazer a apresentação. Então são 5 pessoas, são 50 minutos de apresentação e depois abre novamente para perguntas e falta tempo para todo mundo perguntar, para todos os palestrantes, porque é muito, muito, muito rico. A gente já teve vários cases muito legais de gente dando dicas sobre marketing, falando sobre direito. O Pedro deu uma aula para nós em 10 minutos sobre a prata. Eu tava meio desesperado ali, porque 10 minutos, se me deixasse, eu falava 1 hora. Aí eu tinha que encaixar em 10 minutos, eu tava igual uma metralhadora. Parecia que tava no 1.5 ali, fazendo a apresentação. Eu gostei muito. Né? Enfim, né? Daí, nesse mesmo dia teve sobre autocustódia de Bitcoin, a gente já teve sobre voluntariado, sobre trajetória profissional, enfim, vários assuntos, né, que os nossos associados têm expertise e a gente tem muita gente qualificada, e esse eu acho que é um desafio do Lidera Talks, porque nós estamos falando para um público seleto, um público qualificado. Eu acho que isso gera até um pouco mais de nervosismo para as pessoas, né, exporem as suas ideias e seus conhecimentos, porque sabem que é um pessoal bem exigente, qualificado e que vai ter perguntas instigantes, então exige uma preparação boa. E até para, como o Pedro falou, conseguir pegar todo esse conhecimento e diluir ali em 10 minutos e que seja algo interessante, né, que prenda a atenção das pessoas. Então, eu acho fenomenal o Lidera Talks. Eu participei de 2 vezes e eu acho que é um dos destaques aí também. O pessoal sempre dá feedback muito positivo destes eventos. Legal. Como é que foi, Pedro, participar do Lidera Talks? Eu gostei bastante. Eu gosto de falar, mas normalmente eu gosto de falar bastante tempo. Aí eu fiquei pensando, 10 minutos, como é que eu vou fazer, né? Porque eu queria falar literalmente sobre a história monetária de 200 anos em 10 minutos. Aí foi um evento de tentar dar um jeito de simplificar e conseguir encaixar nesse tempo e falar sobre as coisas mais importantes. E acho que o que mais agregou foi realmente na questão de organização do tempo, né? De saber o que entraria, o que não entraria, quanto tempo que ia demorar para falar sobre o que eu queria falar, do jeito que eu queria falar, e aí meio que mudar todo o ritmo e o fluxo da apresentação de acordo com o tempo, porque se a gente tem 20 minutos, tem que preparar de um jeito, se tem 5, tem que preparar de outro. Então, eu acho que foi bem interessante até para essa questão do tempo, e eu gosto de falar, costumo falar, assim, não tem muito problema, mas é bem o que o Giovanni comentou, como todo mundo ali, literalmente, praticamente todo o instituto estava no dia, né? Porque acho que todo mundo gosta do Lidera Talks, então estava super cheio, e aí eu tive que dar um jeito ali de apresentar. Eu fiquei com a mão, eu já costumo suar bastante na mão, mas eu estava mais do que o normal, suado na mão, assim, e quando começou a chegar na hora que ia ser a minha, eu fui o último. Eu lembro que cada palestrante que ia ali fazer o seu Lidera Talks, quando eu terminava dele, eu pensava, tá um mais próximo de mim. Eu começava a ficar mais nervoso. Então, acho que lidar com esse nervosismo de conseguir apresentar, até agora foi o que eu mais gostei, assim, de todos os eventos aí do Instituto. Foi o que eu mais gostei, assim, de preparar, e de todos os outros que apresentaram. Eu achei super enriquecedor, assim. Aprendi bastante, inclusive, naquele dia, foi bem legal. Recebemos até uma transação de Bitcoin ao vivo. É verdade. Foi boa. É bacana, porque o Lidera Talks, ele acaba tendo a oportunidade de o associado testar uma apresentação sem se preocupar com o conteúdo, né? Então a ideia é que ele fale sobre um conteúdo que ele domine e ele não fique preocupado com o conteúdo.
ele fique mais preocupado com a pressão que existe, a questão do tempo, a postura corporal, a linguagem corporal, enfim, são todas essas outras tratativas que é tão importante para um líder de excelência, um líder melhor, poder se comportar diante de vários cenários, e é ali que a gente consegue treinar isso, né? Você vai falar sobre um assunto que você não está sendo avaliado por ninguém ali sobre o conteúdo. E sim, a ideia é que você consiga testar os seus comportamentos para você poder lapidar essa apresentação, né? Então isso é bem, bem bacana, bem fantástico mesmo, o Lidera Talks. E como é que funciona, Giovanni, sobre o evento aberto, por exemplo? Certo. 2 vezes por ano a gente faz eventos abertos. No primeiro semestre, literalmente esse o nome, evento aberto, e no segundo semestre é o fórum que o Pedro já comentou. Então, nos eventos abertos, a gente já recebeu o Felipe Hansen, depois recebeu o Cleverson Stewart, secretário, né, da Fazenda do Estado, e esse ano a gente vai receber o Miguel Aboab e o Diego Otero. Quem ainda não se inscreveu, fica a dica, vai ser muito interessante, já tem muitos inscritos, então algumas vagas disponíveis ainda. E falar sobre o sistema tributário esse ano. Então vai ser um evento fabuloso com o Miguel Aboab, que é um dos caras que ajudou na idealização de toda a reforma, deu vários palpites e opiniões importantes e que foram levados em consideração. Então vai ser um sui generis. E quem que organiza esses eventos abertos? É uma empresa contratada de externo, uma multinacional? Quem é que organiza toda essa movimentação? Todas as atividades, né, do Instituto são feitas pelos próprios associados, então somos nós mesmos que convidamos o palestrante, né, convencemos ele a vir, organiza a logística de espaço, de local, de agenda, de tempo, de venda de ingressos, de credenciamento no dia, né, de organização, de apresentação, né, de toda a condução de som, de áudio, de 100%, para que tudo transcorra da melhor maneira possível, para que o público externo tenha uma ótima experiência nessa interação com o nosso instituto. Então, esse ano vai ser bem legal, vai ser no Agrotech Park novamente. Está feito o convite para todos, porque eu acredito que, novamente, é uma forma de a gente devolver para a comunidade tudo que a gente aprende aqui, e a pessoa tem uma pitadinha, né, do que a gente vê semanalmente. Então geralmente desperta a curiosidade para que a pessoa venha e participe, né, se inscreva no nosso processo seletivo a partir dessas interações que são muito ricas. Que foi o que aconteceu comigo, inclusive, né? Eu acabei indo no fórum, eu tinha recém mudado aqui para Joinville, e aí no fórum que eu descobri que o instituto que tinha feito o fórum, né? Eu nem sabia, eu só vi lá, tem uns palestrantes legais, eu vou ir lá no fórum. E aí eu cheguei e foi melhor ainda do que eu esperava. E foi sensacional, na verdade. E eu acabei, o Vanderlei me encontrou lá e ele falou, não, a gente tem instituto e tal, me explicou como é que funcionava. E aí eu acabei, né, me inscrevendo ali no processo seletivo e entrando no instituto. E até aproveitar para falar sobre o evento aberto, que realmente estão acabando as vagas, tá? A gente já até tá cuidando para não vender muito, porque não vai caber todo mundo lá. Para não faltar espaço. Bacana. Os eventos abertos, na realidade, ele acaba exercitando literalmente quem não teve a experiência ainda de empreender algo, é no evento aberto que você acaba testando no quente, né? Você tem toda a parte de compras de vendas, organização, planejamento, operações, gestão de pessoas, gestão de conflito. Tem toda uma operacionalização que aparentemente parece simples, mas não é. Ela é bem, bem complexa, principalmente quem não está acostumado com eventos, ou às vezes não está acostumado com vendas, aí tem que vender, ou às vezes não está acostumado com vendas, mas não está acostumado com planejamento. São várias atividades e todas elas são feitas aí pelos engajamentos internos dos associados, né? Tanto o evento aberto quanto o fórum, né? Como é que funciona, Giovanni, sobre a questão da gestão e a governança? Como é que é essa questão dessa atividade dentro do Instituto, sobre a gestão do Instituto e a governança? Certo. O Instituto funciona basicamente como uma empresa. Tem várias áreas, né? Tem a presidência, tem diretoria de formação, de pessoas, de marketing, de finanças, do evento, do fórum institucional. Enfim, várias áreas que
alguns dos diretores têm seus respectivos times, em paralelo rodam os projetos, como o ILLcast, como o Livre, como outras iniciativas que a gente tem. Então, essa engrenagem toda precisa funcionar. A gente tem planejamento estratégico, planejamento tático, a gente define as nossas metas, a gente operacionaliza semanalmente várias coisas, né? Todo encontro precisa ter uma logística toda por trás. Então, a diretoria faz as suas respectivas reuniões, os seus diretores fazem as reuniões com seus respectivos times para que tudo isso flua da melhor maneira possível e para que a gente alcance as metas estabelecidas e alcance os nossos objetivos. Então, tem toda essa governança por trás, tem uma série de documentos e processos que a gente estrutura da melhor maneira possível para que o Instituto seja sustentável a longo prazo também, para que essas informações fiquem armazenadas e que para quem venha depois já saiba como funciona, né, como foram os últimos eventos abertos, como foram os últimos fóruns, como, né, as resenhas do pessoal estejam lá no Drive, enfim, como todas as informações importantes estejam acessíveis daqui a 1, 2, 5, 10 anos, porque a ideia é que a gente sempre cresça e cresça de uma maneira estruturada e sustentável. Legal. Se nós temos o propósito de formar líderes melhores e formar e desenvolver os futuros grandes empresários e futuros líderes do futuro, nada mais justo do que a gente ensinar na prática, né? Como que é uma instituição pequena, mas como que é a vivência do empreendimento e um negócio por dentro, né? E tudo isso enriquece nós enquanto profissionais, porque vencer o nervosismo numa apresentação do ILLcast, organizar as vendas e o planejamento de um evento interno, participar de uma diretoria, tudo isso naturalmente te transforma e te melhora, porque quanto mais tu se desafia, mais tu aprende, você está fazendo algo bom, mas você é o beneficiado também. E não é um trabalho de faculdade, né? Que às vezes a gente tinha aqueles trabalhos de faculdade, fazia, entregava, avaliava e pronto. Ali não, vendeu, tem que vender para pagar a conta, né? Exatamente. Como é nas nossas empresas. A sustentabilidade financeira também. Tem que faturar para pagar a despesa, né? Pedro, como é que você acha, como é que você enxergou essa dinâmica da gestão e da governança, tendo vista como um recém-associado, né? Como é que foi esse teu primeiro impacto? Eu preciso dizer que eu fiquei impressionado com a organização, na verdade. Que eu entrei e imaginei, é um instituto, né? A gente vai ali, conversa e tal, mas não, realmente é como uma empresa, que nem o Giovanni comentou, e tem todas as áreas, todos os times, e é realmente bem organizado, o que é bom porque acaba trazendo mais vontade do próprio associado de se engajar, porque tem várias áreas ali que ele pode acabar se engajando, né? Eu gosto mais de comunicação, gosto mais disso. Aí ele vai nessa. Ou, por exemplo, eu não conheço nada de X. Aí entra lá naquela área para ele conseguir aprender mais sobre isso, que talvez ele queira empreender e não entende nada de área financeira, por exemplo. Ele, eu sei um monte de coisa aqui, eu quero abrir uma empresa, mas não entendo de financeiro. Beleza, vai lá na área do financeiro e aí vai ver, os outros vão conseguir engajar, vai conseguir aprender conversando com os outros. E a mesma coisa acontece na parte de comunicação, que acaba tendo aqui o ILL, né, acaba trabalhando um pouco junto com a parte de comunicação, né? E aí tem todo ali o grupo, até eu estava ensinando o Vanderlei a fazer edição de vídeos e cortes, para a gente fazer cortes aqui dos podcasts para subir no YouTube. E aí eu aprendi também várias questões sobre aqui o próprio podcast e foi muito enriquecedor, assim, estar participando de uma dessas áreas. Então, eu ainda não participei das outras áreas, né? Mas imagino que seja parecido como eu tenho visto aqui na... O aprendizado é contínuo. Eu aprendi a compartilhar no Instagram esses dias, faz um pouco, acho que uns 15 dias antes de você me ensinar a fazer os cortes ali. Então são coisas novas, né? Que a gente, não é o nosso métier, não é nas nossas empresas a gente acaba não fazendo, mas é importante a gente aprender para abrir um pouco a mente e a gente talvez dali ter novos insights, né? O principal aprendizado que acaba participando da gestão e da governança é superar esses desafios, né? Porque nós estamos trabalhando dentro de um instituto que é sem fins lucrativos, é um trabalho voluntário, filantrópico, apartidário, um grupo de pessoas que está aqui voluntariamente, trabalhando de forma voluntária, de graça, trabalhando de forma intensa, sendo pressionado conforme uma empresa, porque a gente tem que, se a gente quer formar os futuros grandes empresários, a gente precisa
levar o nível e fazer com que as pessoas sintam como é que é ser um empresário. E tudo isso sem receber nada e muito pelo contrário, ainda pagando para estar lá. Então imagina o desafio você ter a gestão, fazer a sua gestão nas diretorias, sincronizar tudo isso. Então é um exercício que desenvolve muito do associado. Muito. Superação assim é absurda você estar participando da gestão, né? Ô, Giovanni, como é que funciona a questão do processo? Agora a gente entrando no assunto dos eventos abertos, né? A gente tem os processos seletivos, né? Que são feitos 2 vezes ao ano. Como é que funciona a operação? Como é o fluxo dos processos seletivos, as etapas? Sim, se me permite só falar sobre mais 2 assuntos que a gente falou superficialmente, que é o fórum, que seria um evento bem parecido com um evento aberto, mas o fórum de um porte ainda maior, que tem um planejamento ainda mais estruturado, de maior prazo, onde a gente traz vários palestrantes. Então é o dia inteiro de palestras com gente de nível nacional, pessoas fantásticas que vêm compartilhar o conhecimento. E aqui como exemplo eu cito, né, o Thales Gomes, o Deltão Dallagnol, o Rafael Lima, o Thiago Reis, né, o Lucas Berlanza, o Luan Esperandil, enfim, várias personalidades aqui, né, brasileiras muito relevantes e que vêm compartilhar o conhecimento conosco. E a estrutura do fórum é maior ainda, porque envolve mais logística de mais pessoas, mais organização e mais planejamento. Então é um evento fantástico de organizar e mais fantástico ainda quando a gente consegue entregar, né? O resultado é sempre muito legal. E tem os 2 vídeos dos 2 fóruns que a gente fez lá no YouTube, para quem quiser acompanhar, vale a pena assistir. Eu acabei de assistir o segundo novamente, porque a gente reaprende várias coisas, né? A palestra do Eduardo Prado também, fenomenal. Enfim, várias coisas muito bacanas que a gente tem oportunidade de aprender. E a segunda, só rapidamente, é a parte de editoração, de todos os artigos e resenhas. Porque como parte do ciclo de formação, a gente coloca alguns livros, como eu citei lá no começo, aqueles que a gente apresenta, e o associado tem uma lista de livros, que foi citada também, onde ele pode escolher alguns livros para fazer uma resenha, um artigo, trazendo sua experiência pessoal, profissional, com alguma temática atual, né, brasileira ou a nível mundial, e correlacionar com aquele livro, gerando um artigo, né, que pode ser armazenado internamente ou pode ser publicado. Então a gente recentemente teve, né, o privilégio de publicar 2 resenhas, 2 artigos no Instituto Liberal, uma, né, do Jason Carvalho e outra do Robert, né, que agora é um alumni. Então estão lá, conteúdo que os nossos associados geraram e que estão disponíveis para o pessoal, e a ideia é que a gente publique vários outros, né? A gente tem um revisor que faz um trabalho fantástico, né, o Matheus, né, das resenhas. Então o associado vai lá, escreve, recebe um feedback de como do que pode ser melhorado, devolve, e assim vai gerando um artigo bem completo. E, enfim, é um desenvolvimento também de uma área diferente que a gente geralmente não está acostumado a escrever. Então esse é um estímulo que a gente faz e faz parte do ciclo de formação para quem entra no ILL, que escolha alguns livros e faça essas resenhas. Legal. E na verdade, só reforçando, né, o fórum, que o evento aberto é todo ano, em abril, normalmente na segunda semana, né? Então fiquem antenados. Esse é um vídeo que vai ficar no YouTube, na internet. Então todo ano em abril vai ter o evento aberto, e o fórum todo ano em setembro também tem o fórum, normalmente ali na segunda semana também de setembro. O fórum, só para deixar bem claro, é um evento bem maior, lógico, como o Giovanni comentou. Normalmente são 10 palestrantes nacionais e uma pessoa local. Então a gente traz uma personalidade aqui da região, de Joinville, e 10 pessoas nacionais do meio empresarial, liderança, empreendedorismo, que às vezes muitas pessoas acabam nem conhecendo. Então é uma grande oportunidade de conhecer pessoas e palestrantes que não estão no nosso radar, né? Então fiquem antenados, sempre em abril e setembro, evento aberto e o fórum. Como é que funciona o processo seletivo? Certo. Essa é uma parte bem importante. A gente abre 2 vezes ao ano o processo seletivo, justamente no evento aberto e no fórum. Então terminou o evento aberto, terminou o fórum, abre as inscrições para quem deseja fazer parte desse grupo.
a pessoa tem que preencher um formulário com algumas perguntas, colocar ali o currículo dela com algumas informações pessoais e profissionais. Isso passa por uma análise, por uma avaliação, é feito um primeiro filtro, né, dos candidatos. Os que são aprovados desse primeiro filtro vêm para uma entrevista, então a nossa diretoria, os nossos associados chamam essa pessoa, fazem uma entrevista para, enfim, entender um pouco mais sobre a pessoa, se está alinhado aos nossos valores, se vai fazer sentido para o ILL que ela entre, se vai fazer sentido para que ela entre, né, que tenha essa oportunidade de aprendizado. Infelizmente, a gente não consegue aprovar todos os candidatos que são entrevistados, porque a gente preza também por um grupo relativamente enxuto, porque a gente entende que essas interações com os palestrantes e nos eventos que a gente vai, você tem 100 pessoas, as pessoas não conseguem aproveitar tanto e interagir tanto com o palestrante. Então é sempre um grupo relativamente enxuto, mas cada vez que os associados tenham mais gabarito ainda, que sejam pessoas que possam gerar debates ricos e estimular o desenvolvimento mútuo entre nós. Então essa é a ideia de trazer as pessoas, enfim, que já sejam líderes na sociedade, que estejam empreendendo, que estejam almejando esse desenvolvimento, né? E a partir da aprovação, elas fazem um dia que é o onboarding, onde eles vão aprender como funcionam as rotinas, quais são o manual do associado, quais são as atribuições de cada um, o que tem de oportunidade no Instituto. E logo em seguida, né, na segunda-feira seguinte, é o Day One, onde tem um palestrante que vai fazer a nossa palestra regular, vai ter as perguntas e eles já vão sendo inseridos na cultura do ILL, entendendo como funciona. Geralmente tem uma integração nesse dia para que as pessoas se sintam confortáveis e conheçam e integrem, né, com quem já é associado e vão se sentindo confortáveis de estar junto com a gente, querendo participar, querendo aproveitar essas oportunidades. Então, o ciclo completo é esse. Faz primeiro, né, como o Vanderlei sempre fala, é a atitude de você querer fazer parte, então, né, tem que partir de si mesmo, essa vontade, faz a inscrição no formulário, caso aprovado tem a entrevista, depois da entrevista, caso aprovado, é informado, né, no WhatsApp ou no e-mail comunicado, aí se tiver esse privilégio, vai ser uma honra contar com as pessoas, né, que estão nos ouvindo, fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, faz o onboarding para conhecer as estruturas do Instituto e participa regularmente dos nossos eventos. Legal. Pedro, como é que foi esse processo seletivo da tua parte? Como é que você enxergou vindo de fora e sendo um associado nesse processo seletivo? Conta a sua experiência do processo seletivo. Eu achei interessante até na parte ali, enfim, a primeira parte é ter iniciativa, né? Então, entrar ali e preencher o formulário não é difícil, tá? Um formulário bem simples. E tem algumas perguntas ali que são perguntas que quase... Algumas, né? Que são perguntas mais gerais sobre ideias. E tem algumas até que é pegadinha. Eu estava conversando aqui com o Giovanni, que são coisas, por exemplo, que a única maneira do crescimento da capacidade humana é com o Estado, por exemplo. Aí tem que botar se é sim ou não. É uma pergunta bem, bem difícil. Então, achei interessante. Eu vi, beleza. A gente está provavelmente minimamente alinhado. E aí, claro, preenchi. Aí passar o primeiro crivo, depois de, enfim, alguns dias, eu acho, uma semana, eles chamaram e queriam marcar a entrevista, né? Mandaram ali os horários. Aí a gente foi lá no Agora Tech Park, não sei se vai ser lá, enfim, na próxima, na outra. E aí teve entrevista. Eu até levei umas moedas de prata e mostrei ali para quem estava na entrevista, acho que ajudou eu entrar ali, falei um pouco sobre que eu gosto bastante da história monetária e toda questão que está em volta disso. E aí a gente acabou conversando bastante, acho que tinha só meia hora, mas daí foi estendendo, a gente acabou conversando uns 40 e poucos minutos. Atrasei o próximo porque o papo estava bom na própria entrevista. E aí depois eu fiquei meio ansioso, mas já fiquei pensando, eu acho que eu vou entrar, né? Foi bem legal a conversa na entrevista. E aí, claro, aí me chamaram depois, disseram que eu fui, acho que foi o próprio Giovanni, não lembro se foi o Giovanni, mas enfim, chamaram, disseram que eu fui aprovado. Aí teve essa primeiro contato, né, que tem esse onboarding, que foi legal, tinha 10 pessoas, né, que tinham entrado. Aí a gente já se apresentou, já conheci vários novos associados ali. E na semana seguinte já foi a primeira palestra. Tava bem cheio,
todo mundo querendo conhecer as pessoas novas. E, enfim, foi super bem acolhido ali, já comecei a fazer novos amigos aí, espero que para bastante tempo, né, ao longo do... Legal, bacana. Essa parte do processo seletivo, apesar de que normalmente seja quem está nos ouvindo em abril e setembro, que é o processo seletivo, você pode entrar no nosso site e fazer a inscrição em qualquer horário do ano inteiro. Normalmente, nesse período de processo seletivo, o nosso diretor de pessoas acaba fazendo esse filtro e puxando esses cadastros pré-preenchidos lá durante o tempo, durante o ano. Então, sinto bem à vontade de fazer as inscrições no momento que vocês acharem oportuno. Mas em abril e setembro é o processo seletivo. Eu queria fazer um comentário, agora nós estamos indo para o fechamento, né? Fazer um comentário sobre quem é o perfil que a gente gostaria de ter dentro do Instituto, né? Como o Instituto ele prima para o liberalismo, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, e a gente entende que a parte de liderança e filosófico está permeando esses 3 pilares, né? Então, o que a gente gostaria muito de ter dentro do nosso Instituto, pessoas com atitude. Então a gente precisa ter pessoas com engajamento, pessoas que, eu até falo, até troco a palavra, eu falava sangue no olho, né? Mas eu estou mudando a palavra para brilho no olho. Vamos suavizar a situação. Pessoas que tenham brilho no olho, tenham a alma acesa, pessoas que queiram realmente fazer diferença no seu meio. Líderes existem a rodo em tudo que é lugar, mas líderes melhores, líderes que tenham a consciência da autorresponsabilidade, líderes que saibam quais são os impactos das suas atitudes, que reverberam na vida das pessoas, de várias famílias e às vezes até de gerações, já não é tão comum. E é importante a gente desenvolver esses líderes melhores. Então a gente gostaria de ter esse tipo de gente e formar os futuros grandes empresários da nossa região. Então um dos motivadores que foi do Instituto lá no passado, no início, antes de a gente fundar o Instituto, né? Quando a gente iniciou esse movimento lá em 2022, foi iniciado esse movimento, eu, o Alexandre, o Marcos e a turma fundadora, o principal motivo foi esse. Foi a gente... Cadê os futuros que fundaram a Tigre no passado? A Tupi, a DataSul, várias das empresas. E agora? Hoje? Cadê esse pessoal? Nós precisamos fomentar e desenvolver os futuros grandes empresários da região. Nós já tivemos vários grandes empresários na nossa história. Nós precisamos fomentar e desenvolver os próximos. Essa é a função e o propósito do Instituto. Então, eu gostaria aqui de deixar esse recado, né? Quem é as pessoas que a gente gostaria de projetar no futuro, quem são as pessoas que a gente quer dentro do Instituto e que a gente imagina que vai sair dessa jornada. É uma jornada, é um trabalho de formiguinha. Fazendo um fechamento, Giovanni, por que você acha que é importante o pessoal entrar para o Instituto? Acho que se a pessoa não se convenceu com todas essas atividades e projetos super interessantes e bacanas que a gente falou, não sei. mas eu entendo que assim, principalmente pelo desenvolvimento. Tem aquela frase do Gandhi lá, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Eu entendo que assim, parte da gente. A gente, né, é liberal e entende que tem essa autorresponsabilidade. Tudo é nossa iniciativa própria, então depende de nós. E eu vejo a diferença nas pessoas que já passaram pelo Instituto, especialmente, né, as pessoas que já se formaram, já são alumni agora, e em mim mesmo, né, desde entender mais sobre o liberalismo, que era uma coisa que eu não conhecia a fundo antes de ter entrado, entender a importância, né, do respeito à vida, à liberdade, à propriedade, entender o papel do Estado e como ele mais atrapalha do que ajuda, como, né, a gente precisa de redução de Estado, redução de impostos, ter mais embasamento, ter como fazer esses argumentos de uma maneira mais assertiva com quem nos aborda, para a gente ir transformando a sociedade a partir das nossas opiniões, né? Enquanto formadores de opinião também, na nossa família, na nossa empresa, na nossa cidade. A parte de empreendedorismo, enquanto empresário também, todas as coisas que a gente se desafia, que a gente faz e que a gente aproveita esses aprendizados de planejamento, de gestão de tempo, de gestão de time, de oratória, de tudo mais no Instituto. Então, é super rico, seja você empreendedor ou seja líder de alguma empresa, você com certeza vai carregar muitos insights para dentro da sua vida profissional e pessoal. E
a parte de desenvolvimento pessoal, que é o nosso beabá, né, de constantemente estar aprendendo, evoluindo e melhorando enquanto pessoa, em todas as esferas, em áreas diferentes, né, de marketing, de finanças. Daí tu aprende um pouco sobre educação, um pouco sobre saúde, um pouco sobre segurança, um pouco sobre uma empresa de TI, um pouco sobre construtora, e assim vai, tu acaba se tornando uma pessoa melhor, um cidadão melhor, mais engajado, mais envolvido. Então, você se torna melhor, acho que esse é o intuito, né? A gente melhorar enquanto pessoa, e isso naturalmente reverbera para a comunidade, para a cidade, para o estado ao nosso redor, e assim a gente vai evoluindo enquanto sociedade com princípios sólidos e valores que a gente julga importante. Legal. Pedro, em poucas palavras, assim, quantas não, né? Quantas palavras não. Em poucas palavras, por que é importante entrar no Instituto? Até vai ser um pouco difícil agora de falar depois do Giovanni, que tentar não repetir muitas coisas que ele falou, porque eu concordo com tudo ali que ele elencou. Então acho que para complementar, talvez, estou tentando pensar o que ele não falou ainda, mas eu acho que a parte do engajamento, uma coisa que o Vanderlei ele fala bastante, né? Engajamento é a palavra do ano do Instituto, que é realmente ter essa iniciativa, né? A gente ter ali dentro do Instituto um pouco dessa cobrança, não necessariamente que alguém esteja nos cobrando, mas a autocobrança de ver, poxa, aquele cara ali fez uma apresentação de um livro, pô, aquele outro apresentou um TED, um Lidera Talk, pô, aquele lá conseguiram trazer um cara muito famoso aí para o Instituto, e eu tô aqui, não tô fazendo nada, até fica meio olhando para o lado assim, pô, preciso andar para acompanhar. Então acho que o Instituto acaba trazendo uma motivação para se melhorar, né, para melhorar a própria pessoa, para conseguir engajar com o Instituto, conseguir acompanhar o Instituto, acompanhar os membros do Instituto e conseguir agregar o Instituto. Porque acompanhar ali na palestra, assistir, é uma coisa. Talvez fazer uma pergunta na palestra que os outros não pensaram e que eles poderiam ter feito, porque eles vão aprender com a resposta dessa pergunta. É algo, por exemplo, muito interessante. Eu não faço muitas perguntas nas palestras, mas eu normalmente fico ao longo da palestra meio que escrevendo assim uma pergunta e vou montando, até que no final eu tento fazer uma pergunta boa, porque a gente não tem tanto tempo. Então já fazer uma pergunta mais complexa. O Vanderlei também nunca perde um frete para fazer umas boas perguntas nas nossas palestras. Então eu acho que é isso, né? Se melhorar e ajudar a melhorar os outros. E também a parte de conhecer pessoas com ideias parecidas, que principalmente no Brasil é meio difícil de encontrar pessoas que realmente pensem na liberdade, porque a gente foi criado com uma ideia, ao menos eu fui, acho que todo mundo que foi para o colégio foi criado com essa ideia de que é sempre assim, não dá para mudar, o governo é isso, o imposto, e ninguém tenta pensar em como melhorar as coisas, né? Fica todo mundo só reclamando e ninguém muda nada. Então aqui no Instituto eu vejo que são pessoas que não têm esse pensamento. Tem o pensamento de que dá para resolver, dá para melhorar, sempre dá para melhorar, e às vezes ter ideias de como melhorar tanto a própria vida quanto a vida dos outros membros do Instituto e as famílias e empresas e, enfim, o próprio país, né? Legal. Bom, fechando aqui o podcast de hoje, eu agradeço aí a presença do Giovanni, do Pedro, da Elaine, do Altair, que está nos ajudando aí, nos apoiando, e todos os que estão assistindo conosco, né? Então, eu gostaria de deixar aqui a última palavra. Se você quer ser um líder de verdade, um líder melhor, um líder de excelência, quer realmente fazer uma diferença na sua empresa, nos seus negócios, na sociedade, não adianta. Eu sei que você pode estar reclamando de onde você esteja insatisfeito, mas a insatisfação não vai levar a lugar nenhum. Tem que levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Atitude de levantar e fazer e começar por nós mesmos. Então, se você realmente está insatisfeito com um processo de liderança, seja na sociedade, seja na sua empresa, nos seus negócios, levanta e faça. Venha participar de um processo de formação, participar de um grupo de pessoas que estão de forma voluntária, fazendo um trabalho voluntário, filantrópico,
para se desenvolverem e serem os futuros grandes empresários da região. Venha conosco e seja você também um futuro grande empresário da região. Tá ok? E seja, por favor, siga na nossa rede social, @ILL Joinville, no Instagram, no LinkedIn, estamos no LinkedIn também. Inscreva aqui no canal do YouTube também, no canal do YouTube tem todos os nossos fóruns e nos acompanhe nas nossas redes sociais e venha fazer parte, ajude, faça, atitude. Venha fazer a parte, fazer a diferença, começando por você, tá bom? Muito obrigado a todos, até mais. Um abraço, sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.